Agora foi confirmada a morte de uma criança de apenas 3 aninhos por Covid-19. Raul já volta ao vivo aqui para a gente bater um papo. Onde que foi esse registro? Uma triste confirmação, né, Raul? Bem triste realmente, Wagner. Foi na cidade de Boa Vista da Aparecida, vizinha, aqui bem próxima da cidade de Cascavel, cidade até mesmo que pertence à 10ª Regional de Saúde aqui de Cascavel. E a gente traz essa informação, Wagner, para alertar os pais, para levarem as crianças para receberem a imunização contra a Covid-19. Infelizmente, essa criança, apenas 13 anos, no dia 3 anos, aliás, perdão, 3 anos de idade, no dia 13, teve a confirmação, então, da doença da Covid-19. Ela estava internada no hospital e, infelizmente, no dia 14, ela não resistiu e acabou morrendo em decorrência da complicação da Covid-19. Então, como eu falei, Wagner, a gente traz esses detalhes ao vivo aqui no Cidade Alerta para pedir aos pais, para todos os responsáveis, que levem as crianças para receberem a imunização. Nós estamos aqui com o Daniel, que é o coordenador do setor de epidemiologia da 10ª Regional de Saúde, para falar com a gente. Um caso como esse acende mais uma vez o alerta, Daniel. Boa noite. Com certeza, né? Acende o alerta e faz nós refletirmos sobre essa questão da busca de vacinação que a gente vem, em outras vacinas também vem sofrendo a queda de cobertura vacinal. A gente fica muito entristecido por essa situação, mas a gente tem que alertar aos pais, aquelas pessoas que não procuraram a vacina ainda ou estão com a vacina atrasada, né? Que procurem os postos de saúde, porque a vacina ela já se mostrou eficaz. Uma outra questão também, Daniel, quando acontece um caso como esse, dessa pequena de apenas 3 anos, como é que é o trabalho de vocês? Há toda uma investigação também? Isso, na verdade, é quando acontece, toda uma equipe, tanto hospitalar, tanto lá do município, quanto da 10ª Regional, ela é acionada, a gente fica sabendo quase momentaneamente quando há suspeita e principalmente quando há o óbito. Então, a nossa equipe em 24 horas está antenada, já recebe a informação e desencadeia as ações de investigação. Se tem relação ou não com Covid, se tem exame ou não, e levanta outras informações do caso. Também uma outra questão, quando infelizmente alguém acaba perdendo a vida, como essa criança de apenas 3 anos, também busca saber se recebeu a dose de vacina ou não. Como é que era o caso das crianças? Isso, a gente busca, na verdade todos, né? Sendo criança, adulto, qualquer situação que leve a óbito, que a suspeita é Covid, a gente faz um levantamento. Se tem exame, não tem exame, qual exame é feito, por exemplo, se esse é um exame confirmatório, por exemplo, o exame que a gente chama o teste rápido de antígeno, é um exame que, pelas diretrizes do Ministério da Saúde, ele é um exame que confirma que tem Covid. E aí a gente vai fazer a avaliação junto com sinais e sintomas, se a criança, a pessoa tem uma comorbidade, e aí dentro da investigação se confirma ou não. Pode ser que tenha um teste, mas a clínica não condiz com a Covid. Ou o contrário, a gente também tem situações que não tem o teste, mas toda a clínica, toda a histórica nos leva a crer que foi uma causa por Covid. Então há toda uma investigação sim de várias pessoas de uma equipe multidisciplinar. E Wagner, e nesse caso específico, dessa criança de Boa Vista da Aparecida, realmente houve a confirmação, através do laboratório, enfim, foram coletadas as amostras, encaminhadas até o laboratório, que confirmaram realmente que ela estava com a Covid-19. Então a confirmação veio no último dia 13, ela já estava internada e no dia 14, infelizmente, acabou falecendo. Ô Daniel, existe uma resistência ainda por parte da população em buscar a vacina que é gratuita? Existe. Infelizmente, a vacina de Covid, a campanha contra a Covid-19, através do programa de imunização, sofreu muito ataque, muita fake news. Para a gente recuperar essa confiança da população nas vacinas está sendo bem difícil. E não só da Covid. As demais vacinas também estão sofrendo. Então, doenças que a gente estava eliminando, já eliminou do nosso meio, a gente corre o risco de elas serem reintroduzidas porque as pessoas não estão procurando se vacinar. Nesse caso, por exemplo, os pais responsáveis precisam levar as crianças, principalmente falando aqui no setor de crianças, que foi um caso que infelizmente chamou a atenção aqui na região, para depois os pais não ficarem com aquele peso da consciência, eu pequei em não levar. Isso. Para todas as doenças que a gente tem uma vacina, os pais, os responsáveis, têm que ter essa consciência do quanto é importante a gente proteger esse público, principalmente criança, né, que são dependentes de alguém responsável por elas. Então, é importantíssimo que procure unidade de saúde, porque depois não existe o IC, né? Então, a gente tem que
imunizar essa população, a gente tem que proteger esse público infantil. Obrigado, Daniel, pela participação ao vivo junto com a gente, coordenador do setor de epidemiologia da 10ª Regional de Saúde, trazendo esses detalhes, então, Wagner, a importância dos pais, dos responsáveis, levarem os pequenos, levarem as crianças até uma unidade básica de saúde, todas as vacinas no setor do SUS, enfim, disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde. Então é importante, como por exemplo da Covid-19, disponibilizada gratuitamente, né? E aí, infelizmente, né, os índices aumentam com um caso como esse dessa criança de apenas 3 anos que acabou morrendo pela complicação da doença Covid-19. Wagner. Tem gente ainda propagando, divulgando fake news, notícia falsa, dizendo que não existe mais, não existe o quê? É besteira. E a vacinação existe, gratuita, em posto de saúde, em unidade básica de saúde, em unidade de saúde da família, em todos os municípios. A gente fala das campanhas aqui. Esse foi um exemplo da Covid-19, com criança morrendo agora com essa doença e tantas outras, como você falou, que já estavam erradicadas, que nós temos casos Brasil afora, porque as pessoas não estão entendendo a responsabilidade. Quando fala de criança também, vacinar é um ato de amor, né, Raul? Obrigado pela participação, nosso entrevistado também, 10ª Regional, conversando com a gente ao vivo. 6h30.